dia, pessoal! Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso evangelho musical, junto ao trabalho do Grupo Estudante Esperança. Então, serenamente, nós vamos dar continuidade ao tema que já foi iniciado há alguns dias atrás, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, onde a minha querida amiga e irmã de alma, a Viviane Andrade, falou com muita clareza sobre Moisés, Cristo e um pouco do Espiritismo, né? Hoje nós vamos dar sequência falando sobre a religião, vamos lá, a aliança do Espiritismo e da religião, né? Só fazendo uma pequena retrospectiva do que ela falou da importância de Moisés, quando ele veio e ensinou que existia um Deus único para um povo que naquela época acreditava em deuses, muitos deuses. Ele também uma tarefinha, né? Na sequência veio o nosso Cristo, nosso Cristo Consolador, que veio ensinar o amor, trazer. Ele não era do mundo, mas ele veio ao mundo e veio nos mostrar como nos amar. E ele prometeu, né, o Consolador, ele prometeu uma consolação e veio a consolação através da doutrina espírita que nós estudamos, codificada por Kardec, uma pleiade de espíritos que veio trazer a consolação. E hoje, na questão da aliança do Espiritismo e da religião, nós vamos falando assim, a religião, a ciência e a religião, elas são, como o Evangelho fala, são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela a lei do mundo material e a outra do mundo moral. Pessoal, são duas situações muito importantes, principalmente no momento que a gente vive, né? O momento que o planeta vive, que a gente fala muito aqui nos nossos evangelhos. Nós falamos sobre a transformação planetária. E se nós não pararmos para entender essa situação do amor do nosso Mestre, que quantos ele enviou, veio Moisés, e antes de Moisés muitos outros, mas assim, ficou como ícone Moisés, depois o Cristo, a doutrina e quantos outros que ele mandou para nos mostrar essa importância da diferença. Então, essas leis têm o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Se fosse a negação, como fala no Evangelho, né? Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, se eles fossem totalmente opostas. Porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa, olha só que interessante, e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Por exemplo, hoje já existe aí alguns estudos da física quântica e muitas outras situações aí da ciência, mas sempre foi muito separado, ciência e religião, ciência e religião, ciência e religião. E aqui a doutrina veio nos mostrar a aliança que o Espiritismo traz para mostrar o quanto um depende do outro, né? E agora ele vai falar, né? São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, ou seja, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Por quê? Naquela época que Jesus veio, ele não é que ele não quis, ele não conseguia, não dava para ele falar tudo de uma vez.
Por quê? Porque nós não tínhamos essa compreensão, o planeta não tinha essa compreensão. Se fomos nós que o crucificamos. Ninguém acreditava nele, os próprios apóstolos dele, eles tinham conflitos porque eles eram seres, eles foram escolhidos seres, claro, que tinham uma estirpe para poder acompanhar Jesus, mas eles eram imperfeitos, os apóstolos. Então, veja, houve aquela situação que muitos aqui comentam, que é de Judas, se ele vendeu ou não vendeu Jesus, o que ele entregou. Não, mas Judas ele acreditava que no momento que ele entregasse ele viraria, porque foi prometido um Cristo que viria no seu cavalo de fogo, com a espada, ia matar, porque essa era a, como eu vou falar, essa era assim, a língua, né? Era a forma com que eles viviam. E Jesus não, Jesus era amor, ele era amor, né? Então, veja, então é chegado o momento que todo esse véu que foi colocado nas pessoas que elas ainda não conseguiam compreender, ela vai ser levantado, né? Então, a religião tem de levantar contra o elemento espiritual em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, que é a ciência, como duas forças que são apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se eles são podendo, mas opor a irresistível lógica dos fatos, né? Olha que interessante, pessoal. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, cada um se repelia. Falta encher o vazio que as separava, né, pessoal? Olha que interessante. Bem, há pessoas que ficam atrás, outras pessoas que se arrastam por um caminho, por outro, mas a grande situação, pessoal, que após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Eu quero lembrar que esse livro que nós estamos estudando, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele foi codificado em 1800 e pouco, ou seja, as obras básicas que foram o Livro dos Espíritos, o Evangelho e as outras obras, né, as especiais, elas foram vindas por uma pleiade, como falamos no começo, de espíritos iluminados da esfera crística que vieram para completar esse trabalho que é o Consolador Prometido de Jesus. Então, veja, foi trabalhado 18 séculos até então, e mais um século para que nós, a humanidade, pudéssemos entender. Então, pessoal, vamos assim tentar, pessoal, vamos nos esforçar, né? Vamos esforçar e tentar unir essas duas situações, tá? Usar a razão, mas ter a religião, religar com Deus. Ainda mais nesse momento que todos estamos vivendo, de transformação planetária, com tantas catástrofes que vêm acontecendo, não só essa agora que nós estamos vivendo, né? Que nós estamos vivendo uma catástrofe, nós não podemos nos abraçar, não podemos estar. Isso tudo vem numa situação para que a gente possa entender o amor, porque o amor é um treino, né? Existe uma música do Michael Jackson que o Roupa Nova gravou, e tem um grupo aqui no Rio de Janeiro que desenvolveu ela. Nós sempre trazemos, que fala: só o amor pode nos transformar, né? E a força da paz se faz em todo lugar. A paz vai vir, porque a única felicidade que nós temos nesse mundo é a paz. E a paz vai vir a partir do momento que você se encontra. Então, pessoal, vamos parar para pensar um pouco e lembrar que aqui ninguém é perfeito. Não somos perfeitos, de forma nenhuma. Não estamos pedindo perfeição, mas nós podemos nos esforçar. É igual lá atrás, Sócrates, né? Sócrates já falava: conhece-te a ti mesmo, para que você viva bem. Santo Agostinho viveu diversas formas a reforma íntima, porque todos os dias ele fazia uma reflexão de tudo que ele tinha feito, e o mais bacana, no dia seguinte ou na sequência, ele tentava mudar o que ele não achava legal. E a doutrina espírita nos traz o que? A reforma íntima, para que nós possamos entender, conhecer os nossos defeitos e ver as nossas virtudes, e usar as nossas virtudes para ajudar a
suportarmos os nossos defeitos. E Kardec, vamos finalizar aqui com as palavras de Kardec, mais ou menos, que diz assim: reconhece-se verdadeiro espírita, aquele que se esforça em domar suas más inclinações. Então, a partir do momento que você conhece suas más inclinações, vamos domar. Então, agora nada mais justo, né, e mais sereno do que nós cantarmos uma música em homenagem à doutrina espírita, que é o nosso hino, que é o hino dos aprendizes do Evangelho, aquele que toca nosso coração. Então, você aí que está ouvindo o Evangelho e quiser, cante e faça transcender a nossa voz, ecoando o amor. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada por você que nos ouve, obrigada ao Grupo Instrumento de Esperança e obrigada mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de estarmos falando do Evangelho, o Evangelho musical. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor.